Olá, caro estudante, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Guilherme e a partir desse momento a gente vai dar início ao estudo da dinâmica. A gente vai continuar estudando os movimentos, só que agora a gente vai buscar suas causas. A gente também vai apresentar algumas novas grandezas e vamos estudar as famosas leis de Newton. Então, nessa aula introdutória de dinâmica, nós vamos falar de alguns conceitos. Nós vamos falar de força, nós vamos falar de massa e relacionar isso com a inércia, e nós vamos também discutir as diferenças e o que tem a ver os conceitos de massa e peso. Primeiramente, vamos observar que, até o momento, a gente só estudou os movimentos por meio de algumas grandezas, mais especificamente posição, velocidade, aceleração e tempo. Ou seja, tudo que a gente fez até agora foi mapear o movimento de um móvel, que quer dizer basicamente saber onde que ele está, para onde que ele está indo, como que ele está indo e a qualquer instante de tempo. E isso já é suficiente para resolver uma gama de problemas esses que já abordamos na cinemática. Acontece que essa abordagem não relaciona as causas dos movimentos. A partir de agora, nós vamos nos preocupar também, além de saber essas informações, querer saber informações a respeito do que provoca esses movimentos. E isso nos tornará capazes de resolver uma nova gama de problemas. Então a gente vai começar definindo o conceito de força. Força é um termo muito utilizado no dia a dia em diversas situações. Aqui é importante a gente deixar claro que a gente tem dois objetivos. O primeiro deles é compreender o comportamento e as ideias por trás dos fenômenos naturais que estamos discutindo aqui. O segundo objetivo é saber se referir de forma correta a cada um deles. Não é uma questão meramente de nomenclatura, mas a gente tem que saber expressar corretamente, usar os termos corretos para se referir aos fenômenos que a gente está tratando aqui. Então vamos imaginar uma situação. Imagina que você está num veículo e que ele quebra no meio da rua, no meio de uma avenida movimentada. Naturalmente, você tem que tirar ele dali para poder reduzir o impacto que isso vai causar no trânsito local. Naturalmente, você vai chamar o guincho para poder rebocar o veículo e tudo mais. Mas antes do guincho chegar, você pode empurrar o veículo um pouco mais para a beirada da estrada, para um acostamento, algo parecido. E o que você faz quando você está tentando tirar o veículo, quando você está tentando mover esse veículo de um ponto até o outro? Exatamente, quando você está empurrando esse veículo, justamente você está exercendo uma força nesse veículo. Observa que nesse caso, a força tirou o veículo do repouso e colocou esse veículo em movimento. Isso é uma ideia extremamente importante. O veículo estava quebrado em repouso e a força o colocou em movimento. Vamos agora a outro exemplo. Observa que nessa matéria nós temos uma reportagem dando informação, trazendo informações sobre um policial que parou um veículo que estava descontrolado. Vamos observar as imagens. Muito bem, a gente nota o veículo em destaque ali. Esse é um veículo que não está sendo controlado devidamente e o policial observa que esse veículo não está fora de controle e ele corre. Vocês podem observar lá no canto superior da tela. Ele corre, se esforça e segura o veículo com as mãos. Naturalmente, isso implica um esforço físico muito grande, até que ele finalmente consegue parar o veículo. Nesse caso, nesse segundo exemplo, o que a gente tem é exatamente o oposto do primeiro caso. O veículo estava em movimento e a força colocou esse movimento em repouso. Aqui a gente vai ver mais um exemplo. Obviamente esse vídeo é um vídeo de efeitos visuais, mas a gente sabe muito bem que se uma pessoa bater no capô de um carro, por exemplo, com força suficiente, o capô vai amassar. Esse outro vídeo aqui mostra uma imagem muito próxima de uma tacada numa bola de golfe. A gente nem consegue perceber, mas por meio dessas imagens feitas com uma super câmera lenta, a gente consegue ver mais um exemplo de aplicação de força. E aqui nesse exemplo, além da alteração do estado de movimento, ou seja, a bolinha está parada e a força coloca essa bolinha em movimento, existe também o efeito da deformação. É muito sutil. A olho nu a gente não percebe, mas na câmera lenta a gente consegue perceber a bolinha amassar, deformar, que é exatamente o mesmo efeito do capô do veículo quando uma pessoa faz uma força suficientemente grande.
Então a gente nota dois efeitos da força. O primeiro efeito é a mudança de movimento e o segundo efeito é a deformação, ou seja, a mudança de sua forma. Então a gente pode definir a força da seguinte maneira: força é a interação entre corpos capaz de provocar uma mudança em seu estado de movimento ou uma deformação. Então, vamos recapitular os exemplos. No primeiro exemplo, o veículo saiu do repouso para o movimento. Veja, repouso inicialmente, após a aplicação da força, após a pessoa empurrar o carro, após você empurrar o carro, né, o veículo saiu do repouso e passou a se movimentar. Já no segundo exemplo, foi justamente o inverso. O veículo já vinha em movimento até que o policial veio e aplicou uma força. Naturalmente, essa força deve ter sido aplicada contrária ao movimento para que a velocidade desse veículo diminuísse até que ele conseguisse parar. Então a gente já tem um segundo caso. O veículo está em movimento inicialmente, após a aplicação da força, ele fica em repouso. Então, nesses dois exemplos, a gente tem a ideia da mudança do estado de movimento. Isso é que é extremamente importante. A gente tem a mudança do estado de movimento. O terceiro e quarto exemplos são exemplos de deformação, ou seja, mudança da forma devido à aplicação de uma força. Tá? Uma observação importante é que, na prática, são poucas ou muito raras as situações em que apenas uma força vai atuar num corpo. Em geral, são várias forças que atuam simultaneamente. E nesse tipo de situação, para a gente estudar, a gente leva em consideração o resultado em conjunto da atuação dessas forças. Mais detalhadamente, a gente vai ver isso mais para frente. Nós vamos abordar situações em que um conjunto de forças atua num corpo e como que a gente resolve esse tipo de situação. A unidade que a gente utiliza para expressar o valor da força é o Newton, simbolizado por um N maiúsculo. Muito bem, outra grandeza que nós todos já conhecemos é a massa. Massa é, intuitivamente, a grandeza que expressa o quanto um corpo é pesado. Vamos considerar esses baldes, por exemplo. Imagine que eles são todos idênticos e um deles está completamente cheio d'água e o outro deles está completamente cheio de cimento. Naturalmente, se você segurar esses dois baldes, um em cada braço, naturalmente você vai perceber o balde cheio de cimento ser mais pesado que o balde cheio de água. Então a noção de massa tem a ver com quantidade de matéria, o quanto de uma determinada substância que existe naquela determinada amostra. Mas formalmente a gente pode definir massa como se segue: quantidade de matéria que constitui um corpo, ou ainda é a medida da inércia de um objeto, ou é a medida da inércia de um corpo qualquer. A primeira forma da gente entender essa definição, basta a gente pensar nos baldes. Se todos os dois baldes são idênticos, a única coisa que diferencia o que é um mais pesado do que o outro é a quantidade de matéria que tem dentro dele. No caso da água ou do cimento, seus braços vão ter que fazer mais esforço para segurar aquele que for mais pesado, portanto, o que tem mais massa. Só que você resolve isso de uma outra forma. Você pode colocar eles numa balança de pratos, por exemplo. Aquele que tiver maior massa vai deslocar para baixo a balança, aquele que tiver menor massa vai deslocar a balança, vai ser deslocado para cima. Observe que temos também nessa definição uma outra forma de interpretar a massa. Na segunda forma, aparece o conceito de inércia. Inércia é a propriedade da matéria de resistir à mudança de movimento. Então, por exemplo, se você tem dois objetos muito pequenos ou muito leves e não dispõe de uma balança de alta precisão, mas você deseja saber qual dos dois tem mais massa, qual dos dois, entre aspas, é mais pesado que o outro, você pode colocar na sua mão. Então, imagine que você tem dois objetos pequenos. Aqui eu estou ilustrando com tampinhas de caneta. Você pode colocar os dois na sua mão e fazer esse tipo de movimento. Certamente, você pode fazer isso aqui com pequenos parafusos, anéis, coisas do tipo. Esse tipo de recurso é muito utilizado e a sua mão vai determinar qual dos dois tem mais massa justamente pela oposição ao movimento das suas mãos. Quando a sua mão empurrar o objeto para cima, o mais pesado vai resistir mais. Você vai sentir isso no teu tato, você vai sentir isso na sua mão. Uma outra forma, um outro exemplo de você pensar na inércia é você pensar em um guarda-roupa completamente cheio. Tentar mudar esse guarda-roupa de lugar completamente cheio é muito mais complicado do que se ele estiver completamente vazio. E a razão é óbvia. Se ele está cheio, tem mais coisa dentro dele, tem mais massa. Logo, ele vai ter uma resistência maior a mudar de movimento. Então, o que você faz? Você esvazia o armário, você esvazia o guarda-roupa e move ele muito mais facilmente. Seu esforço para poder tirar ele do repouso
é muito menor porque tem menos coisa guardada dentro dele, ele tem menos massa. Um terceiro exemplo que também é muito válido, você pode pensar, é o seguinte: é muito mais preocupante que você tenha um caminhão a 30 km por hora sem freio do que, por exemplo, uma moto. O caminhão tem uma massa muito maior, a moto tem uma massa muito menor. Então, para parar um veículo com maior massa, exige-se um esforço muito grande. A inércia de um caminhão é muito maior do que a inércia de uma moto, porque a massa do caminhão é muito maior do que a massa de uma moto. Então, a unidade padrão do sistema internacional que a gente usa para medir massa é o quilograma. Muito bem, mas se massa é o termo formal para a gente dizer o quanto que um corpo é mais pesado, o que é o peso então? Bom, o que se sabe é que corpos que possuem massa exercem uma atração mútua, ou seja, eles se puxam. Se a gente pensar numa pedra na Terra, por exemplo, elas vão se atrair. Desde Galileu, a gente sabe que qualquer corpo abandonado na superfície da Terra gasta o mesmo tempo para cair, desde que seja abandonado da mesma altura, e sem, obviamente, considerar a interação com o ar. E esses corpos que caem sofrem a mesma aceleração, chamada de aceleração da gravidade, cujo valor é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Newton formulou o conceito de força como algo capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. Em outras palavras, força é algo que seja capaz de provocar uma aceleração em um corpo. De acordo com as leis de Newton, que serão estudadas em detalhes mais para frente, quando um corpo cai livremente, apenas uma força atua sobre ele. E essa força é tal que causa uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Essa força é chamada de força gravitacional ou força-peso, que é o que a gente vê representado por essa setinha azul aqui. Então, no fim das contas, o peso é uma força. Peso, então, é nada mais do que o sinônimo de força gravitacional. Cuidado para não confundir os conceitos quando for estudar. Perceba que o peso não atua só durante a queda, mas o peso atua em qualquer instante, a qualquer momento. Só que quando o objeto está em repouso, isso quer dizer que necessariamente ele deve estar apoiado em algo. Ou seja, alguém tem que estar fazendo uma outra força para equilibrar esse corpo. Então, quando você tem um objeto em cima de uma mesa, por exemplo, não quer dizer que não existam forças ali. Existe. Existe o peso ali de um objeto puxando esse objeto para baixo. Só que ele não cai porque existe alguém empurrando esse objeto para cima. Se ele está apoiado em cima da mesa, quem faz essa força para cima é a própria mesa. E o valor do peso, então, pode ser calculado multiplicando o valor da massa do objeto pelo valor da aceleração gravitacional do lugar em questão. Muito bem, vamos fazer um exemplo. Vamos determinar o peso de um saco de 5 kg de arroz. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. No primeiro momento você pode estar um pouco confuso. Ora, como que eu vou determinar o peso de um saco de 5 kg de arroz se eu sei que ele tem 5 kg? Muito bem, vamos reforçar aqui então a ideia. Peso não é o valor da massa. 5 kg é o valor da massa do arroz, é o quanto de arroz existe dentro daquele saco. O que você quer calcular é o seguinte: a força da gravidade puxa esse saco de 5 kg com qual valor? E para isso a gente vai usar a definição que a gente acabou de ver. O valor do peso é o valor da massa multiplicado pela gravidade do determinado lugar. Nesse caso, ele pediu para considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Assim sendo, o valor do peso vai ser nada mais do que os 5 kg multiplicado pelo 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração que ele deu. 5 vezes 10 vai dar 50, e a unidade vai ser quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Note que está todo mundo no sistema internacional, o peso então vai ter valor 50 newtons. Muito bem, hoje então nós vimos uma pequena introdução aos conceitos de dinâmica, explorando a definição de força, a definição de massa, apresentamos também o conceito de inércia e discutimos a diferença entre os conceitos de peso e massa. Muito bem, meu caro aluno, é isso por hoje, eu espero ter ajudado você. A gente se vê na próxima, um forte abraço e cuide-se bem.